É o seguinte, nós vamos começar hoje nosso curso de conhecimentos regionais, certo? De antemão, é uma matéria muito simples, muito fácil de entender. Tanto a raiz aqui não é do Piauí, mas Timon é como se fosse um bairro de Teresina, né? Então, já conhece bem do Piauí, já está sempre ali por Teresina, já entende um pouquinho. No caso do Gabriel, você também, como é do estado, não tem dificuldade. Mas para quem for me assistir depois aqui essa aula, que não seja do Piauí, é um assunto que, para você que não é, você precisa despender um pouco mais do seu tempo para você entender os diversos aspectos que envolvem não só a geografia do estado, como a história, o processo de formação, que é o tema da nossa aula de hoje, é o processo de formação do estado. De antemão, eu digo para você que esse processo de formação do estado é um processo bastante cobrado pela banca no CEP. Ela adora esse tipo de questões que envolvem a formação do Estado piauiense, questões que envolvem batalha do genipapo, já está um pouco mais manjada, mas ainda é cobrada com uma certa frequência. Questões que envolvem o processo de transferência da capital daqui de Oeiras, onde eu moro, para Teresina. E a questão litigiosa, as áreas de litígio do Piauí, que tudo isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Essas questões elas costumam ser bastante cobradas. Por exemplo, na prova da Polícia Militar agora, no dia 30 de janeiro, ela não cobrou batalha de genipapo, mas cobrou o processo de formação do Estado. É batido. Processo de formação do Estado, desde a sua origem até a área de litígio, transferência da capital, tudo isso que envolve é sempre cobrado pela NUCEP. Por que eu digo isso? Porque alguém tentando participar. Olha aí, chegou uma notificaçãozinha aqui que alguém queria participar, mas não apareceu aqui. Veja bem, essa parte do processo de formação do Estado, por que ela é muito cobrada? Primeiro, porque o aluno que ele não é do Piauí, ele costuma ter um pouco de dificuldade. Então, a banca já faz isso para nivelar. Segundo, que mesmo nós que somos piauienses, no meu caso, eu sou só radicado para o Piauí, mas mesmo quem é piauiense não conhece a sua própria história. Tá entendendo? Tem um pouco de dificuldade de entender a própria história do Estado. E eu não sei se vocês estão sabendo também, mas agora é lei estadual que todo concurso estadual do Piauí, a disciplina Conhecimentos Regionais, ela é obrigatória. Então, qualquer concurso que você for fazer que seja estadual, Conhecimentos Regionais, agora por lei, é obrigatório. Então, é uma disciplina que vai ganhar cada vez mais importância aí nos concursos estaduais e, obviamente, na nossa Polícia Civil não será diferente, tranquilo? Então, veja só, o que é que vocês vão fazer? Vocês não vão anotar nada nessa aula aqui, vocês vão só prestar atenção que vai ser um bate-papo nosso aqui, tete a tete. Por quê? Porque eu não tive tempo de preparar o slide. Então, vocês vão somente prestar atenção na aula. Aí, depois, quando eu tiver com o slide pronto, que eu mandar que vocês forem estudar o slide, aí, se tiver alguma dúvida, volta na aula para ir fazendo anotações, para ir ajustando alguma coisa que precisar. Então, não precisem anotar nada. É só eu quero que vocês guardem bem as informações que eu vou passar aqui, prestem bastante atenção na aula. Deixa para anotar quem gosta de anotar, deixa para anotar no tempo depois. Obviamente, quem for assistir a aula gravada, aí você vai pausando e vai anotando, tranquilo? Mas para vocês que estão aqui ao vivo, vamos só prestar atenção. Então é o seguinte, quando a gente vai falar de processo de formação do Estado do Piauí, aqui eu vai todo na cabeça com vocês. Aqui a base toda, nós vamos sem olhar para nada, sem anotação, é só no talento mesmo, como diz os caras. O processo de formação do Estado do Piauí, antes da gente entrar nele, você precisa entender como que se dá o processo de formação do território brasileiro, o processo de interiorização. Veja, o Brasil, quando ele é descoberto ali na Bahia, a gente diz que a colonização do Brasil ela começa pelo litoral, certo? Ela vai do litoral para dentro. Primeiro, aquela população portuguesa se instala no litoral do Brasil e, após isso, ela vai adentrando para o interior. Então, a gente diz que o processo de formação do território brasileiro é do litoral para o interior. Já aqui no Piauí, o que acontece é do interior para o litoral. Por quê? Porque como os portugueses, os bandeirantes, eles vão vir adentrando, eles vão chegar primeiro no interior do Piauí e depois esse povoamento vai subindo para o litoral. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que gravar. O processo de formação do território brasileiro é do litoral para o interior. Já quando chega no Piauí, é do interior para o litoral. Perfeito? É o primeiro ponto. Como que se dá a origem desse processo de formação? Lá por volta do século XVII, 1600 e carne assada, você não precisa se preocupar com a questão de datas do ano, basta você decorar o século.
no século XVII, ali por meados de 1623, alguma coisa ali, no processo de interiorização do Brasil, começam as expedições dos famosos bandeirantes. Os bandeirantes eram aqueles portugueses ou proprietários de terra brasileiros que tinham posses, que saem nessas missões para conhecer o território brasileiro lá dentro. Certo? O que acontece? Como o povoamento começa ali pelo litoral, só se conhecia bem o litoral. Aos poucos, essas expedições vão povoando o interior do Brasil. Aí, isso já vai sendo desde o século XVI, 1500 e pouco, tarará, chega em 1600. Quando chega ali 1623, por aí vai, até a metade de 1650, essas expedições começam a chegar no Piauí, certo? E aí você tem que decorar aqui, eu vou jogar aqui, deixa eu botar aqui no modo de apresentação para vocês, para fazer umas anotações aqui. Só um segundo. Aguardem aí. Apareceu para vocês esse PowerPoint aqui? Sim, professor, apareceu. Está aí na tela para a gente. Pronto, está em branco aqui. Deixa eu ver se minha canetinha funciona aqui. Vou botar no modo de apresentação. Espera aí, só um segundo. Deixa eu só colocar bem aqui no modo de apresentação. Só um minutinho, deixa eu só ele abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo digitar. Então, veja só, nós estamos trabalhando com o processo, nós estamos dentro do processo de formação. Não repare na letra, não, é porque às vezes a canetinha dá uma travadinha aqui. O processo de formação do Piauí. Beleza? O que é que a gente tem que ver dentro desse processo de formação do estado do Piauí? Se a tela estiver pequena para vocês, basta clicar no meio dela aí, onde tem a opção fixar. Você coloca em fixar que ela vai ficar maior. Então, dentro do processo de formação do Piauí, você vai lembrar que quando a gente fala de Brasil, nós temos um processo de interiorização. Ó, quando a gente fala de Brasil, nós vamos ter um processo de interiorização. E esse processo de interiorização ele ocorre do litoral, como eu estava dizendo para vocês, só para a gente fixar, criar o mapa mental, ele ocorre do litoral para o interior. É por isso que o nome é processo de interiorização. Ou seja, você está lá nas pontas e você vai adentrando, você chega para o litoral. Falando de Piauí, quando a gente vem aqui para o nosso estado, aí nós vamos ter esse processo de povoamento, digamos assim, do interior. Aqui no Piauí ocorre o contrário do Brasil. Aqui é do interior para o litoral. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto que você deve marcar. Aí eu disse para você que dentro desse processo de interiorização do Brasil, as expedições bandeirantes formadas por portugueses e por brasileiros de posse vão começar a adentrar o território brasileiro. Vão chegar aqui no Piauí, na região onde se situa o Piauí, por volta do século XVII. Então você vai colocar que por volta do século XVII, as expedições bandeirantes chegam a esse território aqui, certo? O que acontece quando os bandeirantes chegam nessa região aqui? Para eu dar aula para vocês de conhecimentos regionais, para mim é muito marcante, porque o Piauí começa na cidade onde eu moro, tá entendendo? Essas expedições vão chegar aqui onde eu estou falando, dessa cidade onde eu estou falando com vocês. Então, o que acontece? As expedições capitaneadas que chegam aqui, elas vão chegar capitaneadas por dois famosos bandeirantes. Você precisa memorizar esses dois, porque eles estão intimamente ligados à origem do Estado. Você vai ter o bandeirante português. Ó, é importantíssimo que você memorize esses nomes. O bandeirante português, Domingos Afonso Mafrense. Esse é o mais importante de todos. Domingos Afonso Mafrense. Também conhecido como Domingos Afonso Sertão. Lembre-se desse nome também, ó, Domingos Afonso Sertão. Era um apelido que ele tinha aí, ele ficou imortalizado também. Então, se a questão trouxer para você Domingos Afonso Sertão, você sabe que é o próprio Domingos Afonso Mafrense. E esse outro bandeirante que tinha aqui, ó, esse aqui é o mais importante, o segundo bandeirante mais importante que vem chegar no Piauí é o bandeirante paulista, é um bandeirante lá nascido em São Paulo, chamado Domingos. Facilito para você, porque o nome dele também é Domingos, coincidentemente.
só que aqui é o Domingos Jorge Velho. Tranquilo? Então você tem que memorizar o Domingos Jorge Velho, tem uma importância muito grande, mas é um pouco menor em relação a esse camarada aqui, ó. Memorizem Domingos Afonso Sertão, Domingos Afonso Mafrense, certo? O que acontece? Quando Domingos Afonso Mafrense chega aqui nessa região, ele vai se deparar com a região chamada Vale, ele vai se deparar com o Vale do Canindé. Pessoal, o Vale do Canindé, por que Vale do Canindé? Porque aqui na cidade de Oeiras passa um rio chamado Canindé, o rio Canindé. Inclusive, foi até uma questão da prova da Polícia Militar do Piauí, onde ele dizia que o rio Parnaíba tinha sido responsável pelo desenvolvimento de Oeiras. Não foi. Oeiras começa, o povoamento do Piauí começa por Oeiras e no rio Canindé. Então, só para você ver a importância disso aqui. Na prova que eu fiz agora da Polícia Militar, que é a mesma banca do CEP, já foi cobrado dizendo que aqui era o rio Parnaíba. Na verdade, é o rio Canindé. O que acontece? Quando o Domingos Afonso Mafrense chega aqui, ele percebe que esse vale do rio Canindé é um vale bastante propício para o que a gente chama da pecuária. Era um vale propício para a instalação das fazendas de gado. A pecuária, através das fazendas de gado. Perfeito? Então, como eu disse, não anotem, só preste atenção, depois você esquematiza isso aqui. Então, quando o Domingos Afonso Mafrense chega aqui nessa região do Vale do Rio Canindé, ele percebe que essa região é bastante propícia para a instalação da pecuária, para as fazendas de gado, inicialmente o gado bovino. Então, você já precisa marcar esse primeiro ponto na sua cabeça. A formação do território piauiense, ela se passa pelas expedições bandeirantes, principalmente pelo português Domingos Afonso Mafrense ou Domingos Afonso Sertão. E o que Mafrense faz quando ele chega aqui, na região do Vale do Canindé? Ele instala as primeiras fazendas de criação de gado. Aqui nós temos o surgimento da pecuária no estado. Então, veja só, o processo de formação do Piauí, eu já vou colocar bem aqui para você esquematizar, grave essa informação, porque ela vale aprovação, ela é questão de prova batidíssima. O processo de formação do Piauí, ele tem como seu principal pilar, a pecuária. Nós estamos intimamente ligados com o quê? Com a pecuária, com a criação de gado bovino. Criação, vou botar de gado em geral, porque também tinha outros tipos de animais. Mas a criação de gado, a pecuária, é o pilar basilar da formação do território piauiense, e isso é alvo de questões. Está entendendo? A maioria das questões que falam da formação do Estado, ou é a questão toda sobre a pecuária, ou geralmente é a alternativa correta, ou geralmente é a alternativa errada, se ele estiver pedindo a alternativa errada. Está sempre associado à pecuária. Então você precisa gravar. E eu estou sendo um pouco enfático aqui com você, por quê? Porque eu sei que essa parte do assunto, ela cai, e é questão certa e absoluta na sua prova, ou de escrivão, ou de qualquer concurso que você faça no estado do Piauí. Tranquilo? Então, entenda, processo de interiorização do Brasil, litoral para o interior, chega no Piauí, o povoamento ocorre do interior para o litoral, capitaneado pelas expedições bandeirantes do português Domingos Afonso Mafrense e do paulista Domingos Jorge Velho. A Mafrense vai chegar na região do Vale do Canindé, e Domingos Jorge Velho, ele vai chegar lá na região do Vale do Rio Gurgueia. Ele vai chegar na região do Vale do Rio Gurgueia. Ali onde fica a cidade de Uruçuí, Bom Jesus, aquela região ali que pega o rio Uruçuí, ali é o Vale do Gurgueia, que a gente chama, onde o rio Gurgueia passa, certo? Então, o povoamento do Piauí, é tanto que as cidades mais antigas do Piauí são essas aqui. Oeiras é a mais antiga, obviamente, porque aqui que vai ser elevada a categoria de cidade primeiro, aqui que vai ser a primeira capital, nós vamos já falar disso. E na região do Vale do Rio Gurgueia, que é para você se situar, o Oeiras está mais ou menos aqui bem central mesmo no Piauí, e a região do Gurgueia está um pouquinho mais para cá, seria norte, sul, leste, seria região noroeste aqui, ó, certo? Não, sudoeste, perdão, região sudoeste do estado. Então, o que acontece? A partir do advento dessas expedições bandeirantes, aqui vão ser formadas os primeiros povoamentos. Na região de Oeiras, e eu vou colocar aqui para você agora, eu vou apagar essa tela, por isso que eu disse para você não anotar,
porque eu preciso fazer outras anotações aqui, aí depois você assiste a aula gravadinha certinho. O que acontece? Aqui na região, nessa região que nós estamos, do Vale do Rio Purgueia, nós vamos ter o surgimento da fazenda, ó, nós vamos ter o surgimento da fazenda Cabrobó. É importante você saber disso. Inclusive, eu tenho uma loja virtual que vende produtos eletrônicos que eu dei esse nome para ela, Cabrobó Imports. É um nome aí bem sugestivo aqui na região. Então, aqui, esse povoamento começa pela fazenda Cabrobó. Entenda que aqui no Piauí, nesse início, nós temos a presença do índio. Também nós temos a presença do índio. Só que a figura mais importante, nós também temos a presença do escravo, o escravo africano, certo? Vou colocar aqui para você, ó. Nós vamos ter também a presença do escravo africano. Só que esses dois são meio que coadjuvantes no processo de formação piauiense. Quem vai ser importante aqui, aí eu vou até botar sempre de outra cor para te dar o destaque, a figura mais importante aqui nesse processo de formação é a figura do vaqueiro. Afinal de contas, é meio óbvio, né? Se eu disse para você que a pecuária, a criação de gado, é um pilar, é uma base da formação do Estado, quem é que sustenta a criação de gado? É o famoso vaqueiro. Então, você tem que entender que isso aqui é questão de prova, pessoal. Já vi cair bastante pela NUCEP. O Piauí se sustenta na sua formação pela pecuária e tendo como elemento principal dessa pecuária quem? O nosso famoso vaqueirinho aqui. Tranquilo? O vaqueiro é o elemento que vai segurar essa pecuária. Afinal de contas, você vai convenha comigo que os portugueses proprietários de terra, eles não vão botar a mão na massa. Quem bota a mão na massa é o famoso vaqueiro. Essa figura do vaqueiro é tão importante que até hoje, aqui na região de Oeiras, por exemplo, que é onde surgiu, essa herança do vaqueiro ainda é muito forte. Você vê até na rua o pessoal passando com vaca no meio da rua. Você andar aqui, você acha até estranho. Ô, gente, o cara passando com vaca aí no meio da cidade, por quê? Porque a presença do vaqueiro é muito forte nessa herança cultural que tem em Oeiras e no Piauí como todo. As criações de ovelha, as criações de galinha, de porco, essa questão da criação rural, ela ainda é muito forte. Por quê? Por conta da figura do vaqueiro, tranquilo? Então, inicia aqui com a fazenda Cabrobó, nessa figura do vaqueiro. Só que tem um outro elemento muito importante aqui do Estado. Você vai ter a figura do vaqueiro e você vai ter um outro camaradinho aqui que exerce um papel de extrema importância na popularização da criação de gado. Então, veja, a criação de gado inicia o povoamento do Estado. Com isso, as primeiras vilas são formadas, as primeiras fazendas de gado são formadas, melhor dizendo. A mais famosa delas é a Fazenda Cabrobó, pertencente a Domingos Afonso Mafrense. Aqui ele se instalou. Então, você vai lembrar que a Fazenda Cabrobó era a fazenda de Domingos Afonso Mafrense, certo? É a primeira fazenda assim, mais importante, era a maior, era a que girava mais dinheiro, digamos assim, é a que detinha o centro das atenções desse povoamento que vinha surgindo aqui. O vaqueiro vai ser importante para a consolidação, só que quem tinha dinheiro para ter gado eram os grandes fazendeiros, era o Domingos Afonso Mafrense, depois outros que foram vindo no decorrer dos anos, outros proprietários de terra foram chegando por aqui e se instalando. Então, quem tem dinheiro para ter gado é quem? É o grande proprietário de terra, seja português, seja paulista, mineiro, aquela galera já que detinha posses. Só que Domingos Afonso Mafrense, ele entendia a importância de expandir essa pecuária para todos os pontos, para todas as pessoas. Então, Mafrense vai ser responsável pela popularização, ó, ele vai ser responsável pela popularização da pecuária. Responsável em que sentido? No sentido de que ele acreditava na importância da distribuição dessa pecuária para todas as pessoas. Só que quem faz esse elo de Mafrense com o povo, quem vai, digamos, de fato, levar essa pecuária para todos os lugares, e isso eu vou grafar aqui para você, e é outra questão de prova. Se o vaqueiro é importante, outro cidadão que aparece aqui extremamente importante é a figura dos padres jesuítas. Você vai ter aqui agora, ó, o advento dos padres jesuítas. Pode falar, quem quiser. Alguém abriu o microfone aí, quer falar alguma coisa? Eu acho que não, professor. Tem alguém que abriu o microfone aí.
É você mesmo, está com o microfone aberto. Não, tá fechado aqui. Ou Vou abrir então, agora. foi a Raíza, então, que está com o microfone aberto? Verifica aí. Tem alguma pessoa que está aqui. Isso aí, ó. Meu tá Desligou agora. Pronto. Então, veja, o que é que acontece? Domingos Afonso Mafrense, ele é o elo principal de popularização da pecuária, só que quem bota a mão na massa mesmo são os padres jesuítas, os padres da Companhia de Jesus. Só botar aqui só para ficar mesmo melhor para você. Ó. Os padres da Companhia de Jesus. Por isso que eles são chamados de padres jesuítas. Os padres jesuítas são eles os principais responsáveis, ó, digamos, de fato mesmo, na prática, a teoria do Domingos Afonso Mafrense. Mas quem de fato populariza a pecuária são os padres jesuítas. Tá entendendo? Então pega isso. Mafrense, você tem que entender que Mafrense, ele é católico devoto. Veja, ó, ele é católico devoto. Ele é aquele tipo mesmo, quase que um beato mesmo da igreja. Ele é muito devoto dentro do catolicismo. Então, obviamente, ele tem uma ligação com os padres muito forte. O que é que Mafrense faz? Ele começa a distribuir pequenas propriedades de terra para o gado ser expandido. E quem se responsabiliza por essa distribuição são os padres jesuítas. Então, você tem que saber disso. Os padres jesuítas foram um elo de ligação entre Mafrense e o povão em geral. É por isso que a pecuária no estado ela é tão popular hoje, por conta de Mafrense. Ele via a importância de se distribuir essa pecuária para todos os cantos. E os padres jesuítas são um elo de ligação. São eles que vão distribuir a pecuária por todos os cantos, beleza? Então você precisa já ter mentalizado esse esquema. Entenda que, até esse momento aqui, ó, nós já estamos, o Piauí já é um lugar mais povoado, já vários outros proprietários de terra já vieram se instalando. Por quê? Porque Mafrense mostrou que ó, aqui é bom, aqui dá para crescer gado, aqui dá para povoar, dá para criar colônias e dá para fazer dinheiro por aqui. Então, outros portugueses foram chegando, outros proprietários de terra, e aí as vilas, no decorrer do Piauí, foram formadas. Os padres jesuítas aqui, eles ganham bastante força. Logo mais, o que é que acontece? Um pouco mais à frente aqui, a gente avançando na linha do tempo, depois que Mafrense morre, depois que ele falece, Mafrense ele deixa, ó, você vai lembrar que Mafrense, ele deixa tudo para a Companhia de Jesus. Lógico, quando a gente diz tudo, é óbvio que ele não deixou a família dele desamparada, mas digamos que ele deixou o grosso da fortuna dele para a Companhia de Jesus, ou seja, para os padres jesuítas. Companhia de Jesus, beleza? Então, Mafrense, ele deixa tudo para a Companhia de Jesus. Então, perceba que, nesse momento, a figura do padre jesuíta é uma figura muito importante. Então, ó, você vai ter aqui, ó, o padre jesuíta como uma figura o quê? Como uma figura popular, uma figura extremamente respeitada pelas massas. É tanto que até hoje essa herança permanece. Aqui, nas cidades oeiras e nas cidades circunvizinhas, a figura do padre é uma figura como deve ser, como é em todo lugar do Brasil. Mas aqui é muito forte mesmo. As pessoas têm um respeito pela figura do padre muito grande. Tá entendendo? Tanto que eu tenho um irmão, mais uma coincidência, eu tenho um irmão que é padre, o meu irmão mais velho, e ele é extremamente respeitado, ele é uma pessoa muito querida pela sociedade. Por quê? Porque essa herança do padre jesuíta, ela vem desde essa importância do padre, melhor dizendo, ela vem desde os tempos da formação do Estado, onde esse padre jesuíta se torna uma figura muito popular. Se não, veja, eu era uma pessoa muito pobre, de repente chega um padre te dando um pedacinho de terra e umas 4 cabeças de gato para tu criar, você vai gostar demais desse cara. Então ele era uma figura que sempre era bem recebida, uma figura que sempre que ele estava presente era uma festa na comunidade, como é até hoje. Os padres são muito respeitados. Aqui na cidade de Oeiras e nas cidades circunvizinhas, a figura do padre é uma autoridade local. Ele é muito respeitado. A voz do padre aqui ela é muito forte. E essa é uma herança que vem dessa época aqui. Então, vejamos. Se o padre jesuíta ele é muito popular, você tem que também entender que ele também tem o quê? Muitas posses.
Por que ele tem muitas posses? Porque toda a fortuna de Mafrense foi para a Companhia de Jesus. E Mafrense não era pouco rico, ele era muito rico, meu amigo. É lógico, pouco rico, né? Se a pessoa é rica, ela é rica de qualquer jeito. Mas eu estou querendo dizer para você que ele era rico demais. Ele era, digamos que ele fosse quase que um bilionário, se fosse falar nos termos de hoje. Ele tinha muitas posses, muita grana mesmo. Então, a herança que ele deixa para os padres jesuítas é muito grande. Só que aí, o que é que acontece? Após Mafrense morrer, a coroa portuguesa começou a perceber, rapaz, esses padres jesuítas aqui, eles estão tendo muita força. Deixa eu só colocar no plural aqui, ó, os padres jesuítas. Essa figura desses padres, eles estão tendo muita força. Então, a coroa portuguesa começou a ficar com medo. Tipo assim, não. O Brasil é colônia nossa de Portugal. Quem esses padres estão achando que são? Eles estão fortes demais dentro do Piauí. Sabe o que a coroa portuguesa faz? Ela destitui, ó, aqui você vai ter agora a figura da coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa, ela destitui as posses dos jesuítas. Porque ela diz o seguinte, não, camaradinha, Mafrense deixou para vocês, só que Mafrense, antes de tudo, é português. Então, se Mafrense é português, tudo que é dele é de Portugal. Ele é, antes de tudo, um cidadão português. Então, se ele deixou tudo para vocês, mas ele deixou de forma errada, porque o que é de Mafrense é da coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa chega e diz, ó, jesuítazinho, obrigado pelo serviço prestado, mas vocês estão gentilmente convidados a se retirar. Tudo que era de vocês agora no Piauí, agora é nosso da coroa portuguesa. Esse período, que é questão de prova, vai receber um nome. Ó. Aqui é o chamado período pombalino. É esse nome feio mesmo, mas é bom que é fácil de memorizar. É o período pombalino. Professor, o que seria então o período pombalino? O período pombalino é essa época em que a coroa portuguesa destitui as posses dos padres jesuítas. É quando ela chega e diz: essa herança que vocês receberam de Mafrense, ela não é de vocês, não, ela é nossa da coroa portuguesa. E a força, obviamente, que a coroa é quem detinha a força militar, expulsa os padres jesuítas, expulsa no sentido assim, vocês podem continuar aí se quiserem, mas as terras não são mais de vocês. Agora vocês têm que prestar contas com a coroa portuguesa. E esse período é muito marcante aqui, chamado de período pombalino. A essa altura aqui da história, Oeiras já não é mais uma fazenda. Oeiras já havia sido elevada à categoria de vila. E ela foi chamada de Vila da Mocha. Professor, mas que nome estranho é esse? Vila da Mocha. Por que Vila da Mocha? Porque, veja, aqui é o Vale do Rio Canindé, mas aqui passa um riacho que hoje ele perdeu a importância. Ele praticamente não tem mais água. Quase em alguns pequenos pontos da cidade ainda passa água nele, mas com a urbanização, com a poluição, com as construções no entorno dele, ele já praticamente não tem mais água. Mas aqui tem um riacho chamado Riacho Mocha. Você vai lembrar, é Vila da Mocha por causa do Riacho Mocha, que corta aqui a cidade de Oeiras em vários pontos, tranquilo? Então, nós já não somos mais uma fazenda, nós aqui já somos uma vila, a Vila da Mocha, tranquilo? O tempo vai passando e entenda também, primeiramente, o seguinte: aqui, o Piauí, nesse momento aqui, ó, o Piauí, ele pertencia, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você, que o Piauí pertencia à Bahia, certo? Lembre-se que a Bahia foi o estado mais importante do Brasil por muito tempo. Afinal de contas, a cidade de Salvador foi a nossa primeira capital do Brasil. Então, pela proximidade, o Piauí faz fronteira com a Bahia, já vai gravando essas informações, porque é questão de prova. Às vezes a ANUCEP gosta, cobrou na PM os estados que o Piauí faz fronteira. Você já vai lembrar logo de Maranhão, de Ceará, Pernambuco, Bahia e Tocantins. São os 5 estados que o Piauí faz, que o Piauí tem ligação. No caso do Maranhão, ele é separado pelo Rio Parnaíba, mas por terra ele tem ligação com Ceará, Pernambuco, Bahia e o estado vizinho do Tocantins, tranquilo? Então, veja, a Bahia, por ser um estado muito importante, o Piauí era uma capitania hereditária pertencente, comandada pelo governador da Bahia, certo? Ele, o capitão hereditário, o chefe
da Bahia, ele também comandava o Piauí, tranquilo? Até esse momento aqui. Só que o que é que acontece? Vamos apagar de novo aqui, ó. Nós vamos chegar agora na história, nós estamos agora por volta agora do século XVIII. Nós chegamos agora nos anos 1700 e bolinha, século XVIII. Beleza? Estamos chegando agora no século XVIII. Mais ou menos, eu não recordo o ano exatamente, que ano é meio complicado você decorar, mas se eu não me engano é 1712. Em 1712, o Piauí ele sai da Bahia e ele passa para o Maranhão. Então, o Piauí agora, em 1712, o Piauí pertence ao seu estado, Raiz. Pertence ao Maranhão, certo? A partir de 1712, o Piauí será pertencente, passa a ser comandado pelo Maranhão. Então, agora o governador do Maranhão, ele é governador do Maranhão e do Piauí ao mesmo tempo. Tranquilo até aqui? Tá tudo certo? E nessa fase aqui também, do século XVIII, é quando aqui vai ser elevado de vila para cidade. Nós vamos ter agora sendo elevado Oeiras à categoria de cidade. Nós vamos ter agora, ó, aquela Vila da Mocha, que anteriormente era Fazenda Cabrobó, que virou Vila da Mocha, agora ela vai ser elevada à condição de cidade, e ela vai receber o nome de cidade de Oeiras. Com muito orgulho eu falo para vocês, porque é aqui que eu moro, certo? Aqui é o berço do nosso estado, cidade de Oeiras. Por que Oeiras? Em homenagem ao Conde de Oeiras. Em homenagem ao Conde de Oeiras, que estava presente aqui na época. Oeiras é uma cidade de Portugal. Lá em Portugal existe a cidade de Oeiras. O conde de lá estava aqui nessa época. E aí, quando foi elevada à categoria de cidade, recebeu-se o nome de cidade de Oeiras em homenagem ao conde de Oeiras em Portugal. Tranquilo? Então, tem Oeiras em Portugal, por conta disso aqui foi homenageada. No Brasil também tem Oeiras no Pará. No Pará também tem uma cidade chamada Oeiras, mas aí já foi depois, tranquilo? O que nos importa aqui é a cidade de Oeiras. Tranquilo até aqui, senhores? Tudo certo? Beleza. O que acontece? Aí no século XVIII, 1700 e bolinha, até a gente chegar ao século XIX, você vai ter aqui o quê? A consolidação. Você vai ter aqui, ó, a consolidação do Estado, a consolidação do processo de povoamento. Consolidação do processo de povoamento. Até essa altura aqui, o Piauí está sendo bastante popular, diversas cidades estão surgindo. Aqui você vai ter cidades junto com eles, mas você vai ter cidades muito desenvolvidas aqui. Ó. Você vai ter, por exemplo, ó, Parnaíba, lá no litoral, ó, principalmente por conta do rio Parnaíba, que é o maior rio que corta o estado. Nessa época, o rio Parnaíba ele é navegável, perdão. Ele é um rio navegável, então, por conta desse desenvolvimento, dessa navegação do rio Parnaíba, a cidade de Parnaíba ela vai ser uma cidade o quê? Forte economicamente. O comércio de Parnaíba, no entorno do seu rio, vai ser muito forte. Ó. Então, Parnaíba como uma cidade forte economicamente. Inclusive, ela já começa a passar de Oeiras. Oeiras, ela foi formada aqui, ela vai ser logo mais a primeira capital do estado, mas Parnaíba já era uma cidade que já tinha um desenvolvimento um pouco maior. Por quê? Porque o comércio de Parnaíba era mais forte, era na beira de um rio. Então, lembre-se que nessa época as comunicações eram o quê? A cavalo, não tinha carro ainda, não tinha trem. Então, era cavalo, era por embarcações. A embarcação, obviamente, era mais rápida do que o transporte a cavalo. Então, por conta desse fortalecimento aqui e da importância do rio Parnaíba, você vai ter a cidade de Parnaíba que ganhou um destaque muito interessante. Nós vamos subir no tempo agora e nós vamos chegar no importantíssimo século XIX. Agora nós estamos falando de 1800 e bolinha. Nós vamos chegar agora aqui nos anos de 1800 e bolinha. O que acontece no Brasil no início do século XIX? Aqui tem um marco importante no Brasil que vai ter desdobramentos ainda mais significativos no estado do Piauí. No século XVIII, quando a gente fala de Brasil, no século XIX, perdão, quando a gente fala de Brasil, o que o Brasil está vivenciando no século XIX, aqui no início dos anos 1801, 1802? No Brasil,
o Brasil começa a se falar de independência. Aqui, ó, no século XIX, no Brasil, nós vamos ter nas principais rodas, independência, nas principais rodas de intelectuais, de advogados, de médicos, da elite cultural brasileira, começa, os políticos também, começa a se falar de independência. Aqui é quando o processo de independência do Brasil começa a virar pauta nas discussões. Os caras começam a se juntar e dizer, rapaz, o Brasil tinha que ser independente de Portugal. Portugal está sugando a gente demais. Está na hora da gente se libertar. Veja que esse processo de independência que começa aqui os borborinhos no século XIX, ele vai levar um tempo para chegar no Piauí. Por quê? Porque, como eu disse, a comunicação era muito lenta. Às vezes, o que está acontecendo em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, só que um mês depois é que essas histórias iam chegar no Piauí, por conta dessa comunicação que era muito frágil entre o sul e sudeste do país com aqui norte e nordeste. Tranquilo? Então, lá, questão de meses depois, é que essa história do burburinho da independência vai chegar ao Piauí. Mas vai chegar, tranquilo? Vai chegar. Então, você vai ter aqui, ó, por volta de 1810, você vai ter o quê? O assunto independência. Você vai ter aqui, ó, o assunto independência chegando no Piauí. O assunto independência no Piauí. É por volta. Essas datas aqui é mais ou menos. Por volta de 1810, você vai ter o assunto independência chegando no Piauí. As nossas rodas de intelectuais vão começar a falar de independência. Beleza. Você sabe que em 1822, o Brasil é declarado o quê? Nós temos a independência do Brasil, o grito do Ipiranga, de Dom Pedro I. Independência do Brasil. O Brasil é dito independente no famoso 7 de setembro, vou até botar aqui para ficar, o famoso 7/9 de 1822, o Brasil é declarado independente pelo grito do Ipiranga de Dom Pedro I. O Brasil já queria independência, só faltava o imperador decidir. Dom Pedro é quem comandava aqui o Brasil. Dom João VI havia voltado para Portugal para defender Portugal das invasões de Napoleão Bonaparte, francês, mas isso aí é para o Brasil, não interessa tanto para a gente. Mas Dom Pedro I está aqui e Dom Pedro I declara o Piauí independente. Esses gritos de independência, eles só vão chegar no Piauí em novembro. Então, vejam que em setembro, Dom Pedro I declara o Piauí, o Brasil independente. Aí, em novembro, apenas em novembro, a informação chega ao Piauí. Ó. A informação chega ao Piauí, certo? Às vezes sai esquisita aqui a letra, porque a canetinha vem quando ela dá uma travadinha aqui. A informação chega ao Piauí. O que é que acontece? Já sabendo de tudo isso, aí você tem que, vou puxar um paralelo agora para dizer para você que nessa época aqui, o nosso Piauizinho, ó, nosso Piauizinho, ele é um dos maiores, Piauí nessa época aqui, ele é um dos maiores criadores de gado do Brasil. Lembre-se lá da herança de Mafrense. Ó. O Piauí é um dos maiores criadores de gado. E o Piauí distribui esse gado para todo o sul. Ele distribui esse gado para o sudeste, tranquilo. E ele distribui esse gado para estados vizinhos, como Maranhão, como Ceará e como Pernambuco. Bahia também aqui, você pode colocar. Certo? Então, veja, o Piauí, nessa época aqui, ele tem uma importância econômica para o Brasil, muito grande. O Piauí, nessa ocasião, aqui, é um dos maiores criadores de gado, e ele distribui, ele fornece, ele abastece o gado para a região sul, sudeste, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Piauí. Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia, perdão. Então, é um grande exportador, é um grande produtor de gado. A coroa portuguesa sabe disso. Então, o que ela pensa na cabeça dela? Rapaz, o Brasil se declarou independente. Só que lá na região do Piauí, aí você vai lembrar de uma tríadezinha aqui, formada por Piauí, Maranhão e Ceará,
essa tríadezinha aqui formada por Maranhão, Piauí e Ceará, o que é que a coroa portuguesa pensa? Rapaz, para lá a história de independência ainda não está muito forte. Então, a coroa se antevém a esse processo de independência do Brasil e ela diz: nós vamos mandar generais nossos para lá para evitar que a história de independência chegue. Qual foi o objetivo da coroa? Nós vamos perder o sul e o sudeste, mas vamos tentar manter o norte e o nordeste do Brasil, principalmente por conta dessa criação de gado aqui muito forte, e pelo Piauí estar tá bem no centro de Maranhão e Ceará, ela pensou, se a gente pega o Piauí, consegue controlar o Piauí, a gente consegue controlar essa história de independência no norte do estado. Vamos tentar manter pelo menos o norte para a coroa portuguesa. Tranquilo? Então, o que, é que ela faz? Ela envia para o Piauí, aí agora eu vou... A coroa portuguesa, ela envia para o Piauí, você vai ter agora aqui, ó, o envio de tropas, você vai ter o envio de tropas portuguesas para o estado do Piauí, para quê? Para conter esses gritos de independência, esses burburinhos de independência, e essa tropas portuguesas aqui, ó, essas tropas portuguesas, elas vão ser comandadas por um cara que é importantíssimo para você, chamado João José da Cunha Fidié. O pessoal até brinca e chama de filho de uma égua, por conta da semelhança aqui do nome. João José da Cunha Fidié. João José da Cunha Fidié, aí você tem que saber que João José da Cunha Fidié, ele não é um generalzinho qualquer de Portugal, não. João José da Cunha Fidié, ele é um general 5 estrelas. Por que eu estou te dizendo isso? Para você entender já já. Ele é um general 5 estrelas e Fidié, ele é um herói de guerra. Ele é um herói de guerra português. Sabe por que Fidié é um herói de guerra português? Porque Fidié, ele lutou, Fidié, ele lutou contra Napoleão Bonaparte, só isso. Lembra quando eu disse para você que Dom João lutou contra Napoleão e venceu as tropas de Napoleão, certo? Quando Napoleão tentou dominar Portugal, um dos generais que defendeu Portugal foi Fidié. Fidié é um herói de guerra em Portugal. Até hoje ele é reconhecido por isso. Ele é um cara muito, muito, muito forte dentro das Forças Armadas portuguesas, dentro da história das Forças Armadas portuguesas. Então, por que eu estou te dando essas informações? Para você entender que o Piauí era tão importante para Portugal, mas tão importante que para defender o Piauí dessa história de independência, Portugal não mandou qualquer general. Ele mandou quem? Um general 5 estrelas, mandou um cara herói de guerra, um cara com muita experiência em batalha, chamado Fidié. Você pode chamar só por Fidié, João José da Cunha Fidié. Então entenda que Fidié e os piauienses não sabem disso, pessoal. Os piauienses não conhecem a sua própria história. Fidié é um cara extremamente importante dentro da história, não só de Portugal, como aqui da nossa história piauiense. Portanto, você tem que saber que o Piauí era tido tão importante pela coroa portuguesa que ela manda um dos seus melhores generais, um cara que lutou e derrotou Napoleão Bonaparte, manda para cá, um verdadeiro herói de guerra, beleza? Então, Fidié, ele passa a combater com mãos de ferro o processo de independência. Veja, ó. Então, você vai ter aqui, ó, Fidié, combate com mãos de ferro combate com mãos de ferro a independência do Piauí. A independência do Piauí, certo? Então, as histórias de independência, aqui nessa época, Oeiras já está pegando fogo. Oeiras já está todo mundo dizendo, ei, Nenezinho, não quero saber não. Nós vamos pro pau agora, se o Brasil é independente, Oeiras também é independente. O que é que vai acontecer? Em 1823, nós estamos chegando num dos pontos mais importantes da história do Piauí, alvo de muitas questões e que o próprio piauiense não entende o tamanho da importância disso e vocês já devem estar imaginando onde é que eu vou chegar. Em 1823,
Não, minto. Antes disso, em 19 de outubro de 1822, cerca de um mês e pouco depois, eu falei para vocês que tinha sido só em novembro, foi em outubro, até corrijam essa informação depois. Não foi em novembro que a independência foi aqui, foi em outubro. O que é que acontece? Mais ou menos por volta dessa data aqui, aqui no Piauí, um grande líder aqui, que era, meu Deus, Manuel de Souza Martins. Nós vamos ter aqui a figura, ó, de Manuel de Souza Martins. Manuel de Souza Martins é quem comandava o Piauí. Manuel de Souza Martins era o quê? Ele era o comandante do Piauí. Não fosse o governador, ele era o comandante do estado. Certo? Manuel de Souza Martins vai se aproveitar de um fato que aconteceu. O que foi que aconteceu? Lá na cidade de Parnaíba, abrindo aqui um paralelo, porque eu gosto de fazer essa interconexão. Lá em Parnaíba, Parnaíba se declarou independente. Ó, você vai ter, dias antes disso, Parnaíba se declara independente. Veja só. Parnaíba se declara independente. O que é que a coroa faz? A coroa diz, ei, Fidié, nenenzinho, Parnaíba declarou-se independente. Isso aí não pode acontecer, não. Então, o que é que acontece? Fidié vai até lá, Fidié vai até lá para fazer o quê? Para conter e acabar com a rebelião, digamos assim. Vai até lá conter a rebelião, digamos assim. Então, veja, Parnaíba, a história de independência no Piauí está pegando fogo. Está todo mundo no estado todo dizendo nós somos independentes. Se o Brasil é independente, mas por que nós não vamos ser? Aí Parnaíba pega e se diz, ei, nós somos independentes agora. Aí a coroa portuguesa diz, ei, Fidié, vai lá, que esse negócio não está certo, não. Ele deixa alguns soldados em Oeiras e ruma com a maior parte de suas forças para Parnaíba, para conter a revolução. O que acontece? Ele chega em Parnaíba e ele apazigou a situação, ele acaba com a rebelião. Uma batalha bem sangrenta, afinal de contas, quem tem poder é a coroa portuguesa, são as forças armadas portuguesas. Então, eles contêm a rebelião. Só que, nesse intervalo, aqui em 19 de outubro de 1822, Manuel de Souza Martins, chamado aqui ó, de Visconde, eu estava procurando o nome, eu não estava lembrando. É o famoso Visconde da Parnaíba. Inclusive, recentemente, eu fiz até um vídeo na casa dele. Vou procurar esse vídeo, ver se eu consigo botar para vocês no grupo. Aqui em Oeiras ainda hoje virou um comércio, mas ainda tem um local onde ele morou, aqui na cidade de Oeiras, né? Até um ponto turístico. Então, o Manuel de Souza Martins, o chamado Visconde da Parnaíba, ele pega e declara Oeiras independente, declara o Piauí independente. Ó, você vai ter ele aqui nessa data, ele declara o Piauí independente. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha declarado ainda, porque o grosso das forças militares portuguesas estavam aqui. Só que quando Parnaíba se declara que Fidié vai para lá com a maior de suas forças e deixa aqui um pequeno contingente, eles botam as mãos nas armas, conseguem dominar esse pequeno grupo de soldados que ficou, e ele diz, a partir de hoje, o Piauí é independente. Então, essa data de 19 de outubro de 1922, você vai lembrar que isso aqui é feriado estadual, ó. Leitinho, às vezes dá uma travada aqui. Isso aqui é um feriado estadual. Tranquilo? Aqui é o chamado, ó, que feriado estadual é esse? Aqui é o Dia do Piauí. Então, você vai lembrar que 19 de outubro é o chamado Dia do Piauí. Por que é o Dia do Piauí? Porque foi o dia em que Manuel de Souza Martins, o Visconde da Parnaíba, ele aproveita desse lance de Fidié estar longe, Parnaíba é muito longe de Oeiras, Parnaíba é lá no litoral, são cerca de 620 quilômetros, mais ou menos 650 quilômetros. Então ele aproveita disso, ele diz, rapaz, esse cara vai demorar a voltar para cá. Então até ele voltar, eu já dominei a cidade, eu já me armei e estou pronto para receber ele para voltar. Aí você vai lembrar que Fidié conteve a rebelião em Parnaíba. Fidié, nesse momento aqui, ele está em Parnaíba. Ele contém a rebelião.
O que é que a coroa diz? Ei, cidadão, volta para o Eiras, que o Eiras agora quis dar uma de gaiatice para cima da gente. Se declarou independente. Aí Fidel faz a mesma coisa, deixa uma pequena força em Parnaíba e volta com o grosso do seu exército para Oeiras. Ele sai de Parnaíba e volta para Oeiras, tranquilo? Estamos chegando no ápice da história do nosso estado aqui, ó. O que é que vai acontecer? Quando o Fidel faz, chegando na cidade de Piracuru, que ele está voltando por Piracuru, que ele percebe que Piracuruca está deserta. Deserta, deserta. Ele achou estranho. Pô, gente, um dia desse eu passei aqui, a cidade estava movimentada, e agora eu estou voltando, a cidade está deserta, alguma coisa errada está acontecendo aqui. Ele desconfiou e ele até sacou, rapaz, eu acho que estão armando uma emboscada aqui para mim. Mas ele não sabia nem como, nem onde, nem quando. Mas ele desconfiou, ele é um general 5 estrelas, é um cara que lutou contra Napoleão Bonaparte. Então veja que ele tem a experiência da guerra, ele sabe quando alguma coisa tá esquisita. Como é que Piracuruca está lotada e de repente Piracuruca está seca. Mas beleza, ele tinha ordens para voltar para Oeiras, ele volta para Oeiras. Só que realmente ele estava certo, tinha uma emboscada feita para ele. Lá na cidade de Campo Maior, pessoal, inclusive isso aqui é emocionante, cara, porque aqui é um dos momentos mais bonitos da história do Piauí, que os próprios piauienses não conhecem. Lá na cidade de Campo Maior, no ano de 1823, em 15 de janeiro, meu Deus, se eu não tiver errado a data. 15 de janeiro é 15 de março, Jesus. Eu acho que é 15 de março. Depois eu vou verificar a data certinho para não passar informação errada. Mas aí, em 1823, lá por volta 13 de março. 13 de março. 13? 13 de março. Pronto, obrigado. Lá em 13 de março de 1823, às margens do riacho Genipapo, ó, às margens do rio Genipapo, não sei se é rio ou riacho, o rio Genipapo, eu acho que é riacho, eu acho que é rio, do rio Genipapo, o que é que acontece? Tem uma arapuca montada para Fidié. Então, às margens do rio Genipapo, Fidié, ele é o quê? Fidié é surpreendido, Fidié é surpreendido por fazendeiros, Fidié é surpreendido por fazendeiros. Lá tinha o que também? Tinham vaqueiros. E aí eu vou colocar aqui o povo em geral. O povo em geral. Numa coalizão formada, sabe por quem? Ó? Isso aqui é questão de prova também. Numa coalizão, ou seja, num grupo que se juntou, num grupamento formado por piauienses, ó, piauienses. Isso aqui é questão de prova e depois eu vou mostrar para vocês que tem questão que cobre isso aqui, que inclusive é a alternativa correta, é a que fala disso aqui, piauienses, maranhenses, vou abreviar aqui, e cearenses. Aí você vai lembrar que eram pessoas de posses aqui? Não, ó, como eu até já coloquei aqui, ó, tinha alguns fazendeiros, mas eram bem poucos. Aqui é o quê? Aqui era o famoso povão. Eram pessoas de poucas posses. Povão armado, sabe com o quê? Com faca, com facão. Imagina a cena. Com foice e com enxada, pedra, seja lá o que for que você queira, pouquíssimas armas. Porque só quem tinha armas eram os poucos fazendeiros que estavam aqui nessa empreitada. Então imagina, Fidié está voltando para Oeiras, quando ele passa as margens do rio Genipapo, em Campo Maior, ele se depara com esse povo na emboscada para ele. Ele chega lá no meio da estrada, ele é cercado por um monte de gente com faca, facão, foice inchada. O que, é que você imagina que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o quê? Um verdadeiro massacre. Aqui nós temos, então, a famosa Batalha do Genipapo. Eu fico emocionado toda vez que eu falo dela. Por que eu fico emocionado? Porque eu não sei se você sabe, mas a Batalha do Genipapo, gravem essa informação aqui, que a maioria dos piauienses não sabe disso. Os brasileiros, às vezes, sabem, gente lá do Sul e do Sudeste, mas o Piauí não sabe que a Batalha do Genipapo foi a batalha. Pessoal, gravem essa informação. Eu ainda botei de vermelho de propósito. Foi a batalha mais
sangrenta pela independência do Brasil. E isso muitos piauienses não sabem. Eu me arrepio todo, cara, de falar disso aqui. Aqui foi a batalha mais sangrenta da independência. Ou seja, nem São Paulo, Rio, naqueles lugares lá onde Dom Pedro gritou a independência, nem lá as batalhas foram tão sangrentas como essa daqui, ó, como a famosa batalha do Genipapo. Então guardem isso aí, pessoal, para vocês. Para quem não é do estado, está assistindo depois aqui, grava essa informação. A batalha do Genipapo é a batalha mais sangrenta do processo de independência do Brasil. E foi um verdadeiro massacre, porque, veja, se as Forças Armadas de Portugal, tá todo mundo com espingarda, com o melhor que tinha de artilharia na época. Você imagina vindo um monte de doido correndo com enxada, com foice, vamos matar todo mundo. Amigo, foi um verdadeiro massacre. Fidié, aqui, essa frase, digamos, é minha. Minha, assim, eu que criei ela aqui na didática, ó. Fidié, ele ganha a batalha. Fidié, ele ganha a batalha, mas o que é que acontece? Mas perde a guerra. E você vai entender agora por quê. Fidié, ele ganha a batalha do Genipapo, mas ele perde a guerra. E antes de eu te explicar isso aqui, grave essa informação, que ele ganha a batalha, mas ele perde a guerra, muito respeito e muita honra ao nosso povo aqui, aos nossos vaqueiros, aos nossos humildes guerreiros da Batalha do Genipapo, que eles, pessoal, eles foram sabendo, eles deram suas vidas, porque isso aqui tudo tinha um plano por trás. E eu vou te explicar esse plano agora, que é, por isso que eu estou te dizendo aqui, ó, que Fidié, ele ganha a batalha, mas ele vai perder a guerra pela independência do Piauí. Por quê? Porque esses caras aqui que enfrentaram ele, eles deram suas vidas para que acontecesse o seguinte, ó. Eles literalmente deram suas vidas. Eles sabiam que ia morrer, eles sabiam que com foice e com enxada, eles não tinham como derrotar as tropas portuguesas. Mas por que isso foi feito? Porque enquanto Fidié luta com o pessoal, porque mesmo sendo com foice com enxada, mas ele vai levar um tempo ali até matar todo mundo. É muita gente, tinha muita gente. Então, até ele conseguir ganhar essa batalha aí, vai levar um tempo. Nesse momento aqui, ó, uma outra parte da emboscada, ó, o que acontece com essa outra parte da emboscada? Eles vão cortar os suprimentos portugueses. Veja só, a outra parte, eles vão cortar os suprimentos portugueses. Isso que fazia parte do plano. Alguns não, a maioria deram suas vidas, cortar os suprimentos portugueses. A maioria do povo que foi para a luta deu sua vida. Para quê? Para ganhar tempo, para que uma outra parte da emboscada cortasse os suprimentos portugueses. Professor, que suprimentos? Armas, comidas, remédios e por aí vai. Então, por que eu te falei que Fidié ele vai ganhar a batalha, mas ele vai perder a guerra? Porque depois que ele matou todo mundo, que ele fez um massacre, ele perdeu soldados também, ele também teve muitas baixas. Não foram tantas quanto a coalizão formada por Piauí, Ceará e Maranhão, uma coalizão popular. Lembre-se disso que é questão de prova. Não era uma coalizão de poderosos, não, era uma coalizão de caráter popular. Isso é questão de prova e era a alternativa correta da questão, que depois eu vou mostrar para vocês. Era a resposta correta, que era uma coalizão formada por Piauí, Ceará e Maranhão, de cunho popular, que deu sua vida, tarará, tarará. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida. É duas, na verdade. Tipo assim, o senhor falou dessa colisão, né, que houve entre maranhenses, cearenses e piauienses. Sim. Na mesma época, houve uma batalha, né, um cunho social chamado Balaiada, né, que teve no Maranhão. E eu não sei se isso pode ser um conteúdo que venha a cair no nosso conhecimento regional. Não é muito cobrado pela NUCEP. A balaiada teve no Piauí uma pequena incidência dela, mas é bem pouco mesmo, que é muito pouco cobrada. Quase não tem questões falando de balaiada no Piauí. Pelo menos não pela NUCEP. Entendi. Beleza, só isso mesmo, professor. Valeu, obrigado. Tranquilo. Então, veja só, é porque aqui eu estou focando mesmo, só que no que de fato a NUCEP cobra. Eu não me recordo, e eu já fiz, eu acho que todas as questões de conhecimentos regionais da NUCEP. Eu não me recordo de nenhuma questão que fale da balaiada no Piauí, mas é até bom você chamar a atenção, que eu vou dar mais uma olhada
vou dar mais uma olhada para ver se de repente tem alguma coisa recente. Mas não tinha, certo? Então, o que é que acontece? Essa coalizão, essa outra parte, vai cortar as linhas de suprimento. Então, quando o FDE ganha a batalha, ele está fragilizado, ele perdeu soldados, ele perdeu armamentos, e, lógico, o exército dele está faminto, porque essa batalha durou ali um tempo. Aí, quando ele vai atrás do suprimento dele, ele descobre que os caras roubaram o suprimento, que era parte do plano. Para quê? Para que quando ele chegasse em Oeiras, ele chegasse sem arma, sem comida, e aí o brigadeiro Manuel de Souza Martins, o visconde da Parnaíba, conseguiria terminar de liquidar a fatura. Tá entendendo? Então veja a importância da Batalha do Genipapo. Os caras deram sua vida por um propósito maior, cara. Isso é de arrepiar, porque isso é muito bonito, cara. Os caras deram sua vida para que o plano seguisse adiante, para que uma outra parte cortasse as linhas de suprimento, para que Fidié ficasse mais fraco, porque aí eles sabiam, não, mas quando ele voltar para Oeiras, porque ele vai ter que voltar, porque a base dele está lá, ele vai voltar com pouco armamento, com pouca comida, o exército capengando de fome, e aí o brigadeiro, o Visconde da Parnaíba já vai ter se reforçado, porque uma outra parte dessa coalizão também já tinha se reforçado em Oeiras, eles já estavam prontos para receber Fidié quando ele chegasse, então eles iriam terminar de sacramentar a derrota de Fidié. Fidié, sabendo de tudo isso, porque, como eu disse para você, ele não é um Zé qualquer, ele é um general, ele disse, não, eu não posso voltar para Oeiras. Se eu voltar para Oeiras, eu vou ser facilmente derrotado, porque ele já tinha percebido nessa altura que aquilo tudo era um plano. Aí ele disse, então já sei, os caras querem que eu volte para Oeiras, para lá eles já devem ter se fortalecido, eu sou alvo fácil. O que é que Fidié faz? Ele foge para o Maranhão, ele foge para São Luís pensando, não, como o Piauí ainda tem o Maranhão, talvez ainda não deve ter esses focos de independência tão fortes, eu vou conseguir me refugiar no Maranhão, lá eu vou conseguir reforço da coroa portuguesa, e aí eu volto para tomar Oeiras de volta, certo? Eu volto para pegar Oeiras. Só que o que ele não sabia é que o Maranhão já tinha se declarado independente. Lembre-se, a coalizão é Ceará, Piauí e Maranhão. O Maranhão está todo por dentro do plano. Está junto com o Piauí. Então, quando ele chega em São Luís, para surpresa dele, ó, quando ele foge para São Luís, Fidié é preso. Fidié é preso pelas forças maranhenses, pelas forças libertárias, pelas forças de independência. Fidié é preso. Ele é preso, só que aí, lembre-se, o Brasil ele é formado por capitanias hereditárias. O Brasil, todas as capitanias devem obediência à capital, ao governo central, que nessa época a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Já não é mais Salvador. Agora nós estamos falando, ó, já no período onde o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, certo? Então, Fidié é preso e é ordenado o envio dele para o Rio de Janeiro. O governo português do Rio de Janeiro, o imperador, diz o seguinte, Dom Pedro I, ele diz, ó, vocês prenderam Fidié. Mas Dom Pedro I, lembre-se, Dom Pedro I é português, ele veio ele tem a raiz portuguesa muito forte. E ele sabe que Fidié é um herói de guerra português. E você vai se lembrar que o militarismo ele é muito forte, os militares se protegem. Então, Dom Pedro I ordena que Fidié seja mandado para o Rio de Janeiro. Tá entendendo? Ele diz, não, ele não vai ficar preso no Maranhão, não. Fidié é um cidadão ilustre português, é um general 5 estrelas. Manda ele para cá, ele vem para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, aí Fidié, ele é enviado para Portugal. Ele diz, não, meu amigo, aqui você não é bem-vindo no Brasil, mas você também não vai ser morto. Então, Fidié achava que seria morto. Tá entendendo? Mas aí Dom Pedro pega e manda e envia Fidié, ele é enviado a Portugal. Fidié, ele vai a viagem inteira achando que vai ser morto. Por quê? Porque ele perdeu o Piauí. Como eu disse, ele ganhou a Batalha do Genipapo, mas ele perdeu a guerra pela independência. Fidié era o último foco de resistência portuguesa aqui, um dos últimos focos de resistência portuguesa aqui no Nordeste. Então, quando ele volta para Portugal, ele pensa que vai ser morto. Quando ele chega em Portugal, ele é recebido com honras. Ele é recebido com honras militares. Ao invés de ser morto, muito pelo contrário, o Império Português o recebe com honras militares. Inclusive, lá, ele tem um museu em homenagem a Fidié. Eu estou falando tudo isso para você entender o tamanho da importância da Batalha do Genipapo, o tamanho da importância que esse evento tem na consolidação da independência do Brasil. Veja isso.
Entenda isso. Apesar de no Sul e Sudeste já estar, digamos que, consolidada essa independência, mas o Piauí aqui, com Maranhão e Ceará, ainda era o último foco, digamos, mais forte de resistência portuguesa. Então, se o Piauí não tivesse sido liberto, talvez tivesse durado ainda por anos essa história da independência. Então, veja o tamanho da importância. Portugal manda para o Piauí uma das suas maiores estrelas militares. Não era um cara qualquer, um cara que lutou contra Napoleão Bonaparte. Se você sabe um pouquinho de história, você sabe o tamanho da importância de Napoleão Bonaparte, tranquilo? Então veja a importância que a Batalha do Genipapo tem. Esses nobres guerreiros piauienses, esse povo que deu sua vida, conseguiu derrotar, cara, uma das maiores forças militares da época. Portugal era uma das potências, uma das maiores potências militares do mundo. E por uma artimanha, por uma emboscada muito bem elaborada pelo povo, que deu sua vida, os caras se sacrificaram para que esse plano fosse adiante, o Piauí se declarou independente. Tranquilo? Então veja a importância desse evento, e é questão de prova. Na PM Piauí não foi cobrada a Batalha do Genipapo, mas pode ser que ela venha cobrada ou no concurso de bombeiros que está para sair, ou na Polícia Civil. Nada impede que isso aqui seja cobrado novamente pela NUCEP. Tranquilo? Então, entenderam esse ponto? Aí, a partir desse momento aqui, para a gente concluir a nossa aula de hoje, para não estender muito, porque aqui já tem muita informação para você memorizar, eu ia falar da transferência da capital, mas eu vou deixar para a próxima aula para a gente não acumular muita coisa. Aqui nesse ponto, ó, o Piauí ele vai ser elevado, ó, aqui nesse ponto, o Piauí é elevado à capitania. Porque lembre-se que o Piauí pertencia ao Maranhão, como eu disse para você, lá desde 1700 e bolinha, o Piauí pertencia ao Maranhão. Agora o Piauí é elevado à capitania e ele, o Visconde da Parnaíba, o brigadeiro Manuel de Souza Martins, o Visconde da Parnaíba, o Visconde da Parnaíba, ele se torna o primeiro governador. Isso é muito importante para você. O Visconde da Parnaíba se torna o primeiro governador do estado. Afinal de contas, o Piauí não tinha governador ainda, porque o Piauí pertencia ao Maranhão. Então, quando o Piauí é elevado à condição de capitania, aí o Visconde da Parnaíba ele se torna o primeiro governador. E esse Piauí elevado à condição de capitania, ele tem uma capital. Chuta, vocês têm uma chance de adivinhar quem é a capital do estado? Oeiras, a primeira cidade, onde era a sede, a casa do Visconde, e daqui ele vai despachar. E depois eu vou procurar o vídeo que eu tenho lá da casa dele. Daquela casa, ele despachou como governador, como primeiro governador do estado. Então, assim, eu estou intimamente ligado com a história do Piauí. Além de eu dar aula dessa matéria, e eu digo para você, eu não sou formado em história, é só um profundo conhecimento que eu tenho mesmo do estado. Mas eu vivo aqui, então eu respiro essa história, porque aqui é muito ensinado nas escolas, é uma herança cultural muito forte aqui na cidade de Oeiras, essa questão da nossa herança como primeira capital do estado, como berço como é que eu quero dizer da palavra, do povoamento piauiense. O Piauí surge aqui ele se consolida. Aqui, nessa cidade, o Piauí ganha status, o Piauí vira uma capitania hereditária. E é dessa cidade aqui que o governo é comandado até 1852, quando ocorre a transferência da capital para Teresina, que é o tema da nossa próxima aula, tranquilo? Então, gravem essas informações até aqui. Voltem depois no slide. Como eu disse, a letra às vezes sai um pouquinho feia aqui, porque a canetinha, a minha mousepad aqui que eu uso, ela não é das melhores. Então, às vezes, ela dá uma travadazinha aqui, um delay. É por isso que às vezes engole uma letra, sai meio esquisito, mas eu tenho certeza que você acompanhando a aula aqui, dá para você entender tudo certinho, beleza? Deixa eu só voltar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Pronto, beleza. Então, Gabriel, Raiz, alguma dúvida até esse ponto? Deu para entender tudo certinho? Deu para assimilar muita informação? 100%. Deu para entender 100%. Deu para entender. Beleza. Pronto, beleza. Então, vocês gravaram essas informações, né? Essa aula de hoje, ela é, digamos, uma das mais importantes. Por quê? Porque deve cair uma questão do processo de formação, assim como mais à frente nós vamos ver que vai cair a economia do Estado, que nós vamos ver mais à frente,
as matrizes energéticas, a exploração mineral do Estado também é muito cobrado. Mas, por enquanto, essa parte aqui ela é muito, muito importante, tranquilo? É questão de prova certa. Sempre, toda prova da NOCEP cai alguma coisa sobre o processo de formação. Geralmente cai dessa formação mesmo em si, do povoamento, às vezes cai de batalha do Genipapo. Mas tudo isso aqui está dentro do processo de formação do Estado e são temas muito cobrados aí pela nossa querida NOCEP. Tranquilo, senhores? Geralmente são quantas questões esse tema? Na PM caíram 6. Eram 6 questões. Eu acredito que para a Polícia Civil deve vir a mesma coisa, 5 ou 6 questões. Eu não acredito em mais do que isso, não. Devem vir umas 5 questões só, 5 ou 6 no máximo. Então, você vai ter uma questão de processo de informação, você vai ter uma questão de umas 2, 3 questões sobre a economia do Estado, sobre a exploração dos recursos, sobre o processo de desertificação, sobre a geografia do Estado como um todo, relevo, clima, vegetação, tudo isso nós vamos ver, hidrografia, tudo isso nós vamos ver nas aulas seguintes. Processo litigioso também, numa área que o Piauí tem ali na Serra da Ibiapaba, na fronteira com o Ceará, que é a chamada zona de litígio, que são lugares que a população briga para dizer que é Ceará ou Piauí. Tudo isso a gente vai ver, são temas cobrados. Tranquilo, senhores? Sim. Tranquilo. Fechou? Pronto. Amanhã eu posto essa aula no portal, eu só consigo postar no dia seguinte. Ela vai estar lá no portal e aí vocês, quando forem tirar aí para estudar, façam as anotações de vocês. Quem for assistir depois também, vai pausando a aula, vai anotando e espero que dê para entender tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado ou no grupo, pode mandar lá onde você achar melhor. Beleza? Na próxima aula a gente vai fazer umas questões sobre o tema da nossa aula de hoje e a gente dá prosseguimento ao assunto na próxima terça. Beleza? Sim, professor. Obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até amanhã. Português amanhã. Show. Valeu, senhores. Até mais.